Hoje, a nossa aula será sobre MMC, múltiplo, mínimo múltiplo comum, né? Já há um tempo, né, que eu presto atenção com relação aos alunos quando eles estão tirando dúvida, né? E já desde lá do sexto ano, quando a gente começa a trabalhar frações, né? E eles já vêm com uma bagagem, sabem alguma coisa, têm a noção, e já viram o MMC, eles falam, professora, isso é horrível, isso é muito difícil, a gente tem muita dificuldade de entender. E eu fico me questionando, né? Porque chega lá no terceiro ano do ensino médio, professor, isso é horrível, é muito difícil de gravar, eu não consigo lembrar. E aí, eu preparei um conteúdo, uma aula, para que a gente trabalhe e possa, na medida do possível, esclarecer ao máximo, né? Para que serve, como que eu faço, o que que eu uso. Por quê? Porque muitas propriedades são trabalhadas quando a gente trabalha o MMC, né? A gente não trabalha só frações, a gente não trabalha só multiplicação, a gente não trabalha só divisão. São várias as propriedades. E isso tem que ficar bem claro para o aluno. Para quê? Para que ele memorize. Por quê? Primeiro, ele acha que ele não sabe nada quando ele não sabe MMC. Aí você começa a mostrar para ele as propriedades que ele já conhece, e aí, de alguma forma, ele consegue entender melhor. Se ele vai aprender e vai saber usar, é uma outra história. Porém, aprender, ele precisa aprender, né? Então, vamos lá. Como que a gente trabalha o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu tenho duas frações que têm denominadores diferentes e eu tenho que transformar esse denominador em apenas um denominador que seja comum às duas frações. Para isso, eu tenho que seguir algumas propriedades e algumas regras da matemática que vão me levar a esse resultado, certo? Então, o que que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma conta, uma adição, tá? De duas frações com denominadores iguais. Então, vamos lá. Né? Adição, tá? Adição de frações. Adição de fração com denominadores iguais. Certo? Então, o que que eu faço? Tenho lá 2 sobre 3 mais 4 sobre 3. É simples. Quando eu tenho denominador igual, eu não tenho dificuldade nenhuma. E também não preciso calcular o MMC. Porque o objetivo do MMC é transformar os denominadores em denominadores iguais. Se eles já são iguais, eu não preciso. Então, o que que vai fazer? Eu vou fazer aqui 6, porque eu somei 4 mais 2, 6, e vou conservar. Simplesmente vou copiar o denominador, uma vez que eles já são iguais. Vou simplificar, né, por 3, divido aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 3. Opa, perdão, vai dar 2. Certo? Então, 6 dividido por 3, 2, 3 dividido por 3, 1. Tenho necessidade de pôr o denominador 1? Não, não tenho. Tá certo? Então, é outra coisa que os alunos precisam lembrar. Que aqui, mesmo que eu não coloque o número 1, ele está ali. E se algum dia, por A ou B, eu precisar usar esse 1, ele está aqui. Então, já é uma propriedade, já é algo que eles vão se conscientizando à medida que você vai explicando para eles. E aí, eu vou lá calcular agora o que acontece. Eu vou explicar para eles o quê? Uma adição, tá? De frações, de fração, ou frações, né? Com denominadores diferentes. Ok? Como que eu resolvo? Para eu calcular, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular o MMC. Existem umas regrinhas que facilitam bastante a vida, tá? Então, vamos lá. 2
sobre 3, mais 4 sobre 2. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, quando a gente vai calcular o MMC, nós vamos saber se os números são primos. Eu sempre pergunto para os meus alunos, eles são primos? Eles são parentes? Né? E aí eu pergunto, se eles forem primos, tá? A gente vai olhar lá e vai falar assim, bom, eles são primos. 3 e 2 são primos. Como que eu sei que um número é primo? A primeira coisa que eu vou ver para saber se ele é primo. Ele é divisível por ele mesmo, só por ele mesmo e por um? Então, ele é primo. O 2 é par, ele é primo. Ele é o único número par que é primo. Por quê? Porque ele é divisível por ele mesmo e por um. Tá certo? Então, eu cheguei à conclusão de que os dois são primos. Quando os dois números são primos, tá? É muito simples de resolver essa situação, tá? É bem mais prático. Então, se o aluno teve uma aula sobre números primos, vai facilitar bastante para ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eles são primos, né? Normalmente eu teria que fatorar. Mas como eles são primos, eu vou simplesmente pegar esses dois números e multiplicar. Então, o resultado de 3 vezes 2 é 6. Portanto, aí eu já explico para ele que esses 3 pontinhos aqui, tá? Eu já explico para ele que esses pontinhos aqui, tá? Para tanto, para tal que, certo? 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, 6 é o MMC de quê? De 2, de 3 e 2. Tá certo? Aí eu achei o MMC. O que eu vou fazer com o MMC? A intenção não é transformar esses dois denominadores em um só denominador, um só valor? Eu consegui quando eu calculei o MMC. Eu vou lá, pego o exercício e trago para cá. Pego a fração e trago para cá, assim, ó. Agora eu já tenho um MMC comum, ou seja, tanto o MMC da primeira tanto o denominador da primeira fração como o denominador da segunda fração é o MMC que eu encontrei, é 6, tá? E aí o que eu faço? Tá? Agora, para eu calcular, se eu mudei, se eu calculei e resolvi os valores de baixo, que são os denominadores, eu tenho necessidade de quê? De trabalhar os numeradores. Quem são os numeradores? O número de cima da fração. Tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui, pego o 6 que eu encontrei, tá? Divido por esse denominador aqui que é 3. Esse denominador que é 3, eu vou dividir, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. Faço aqui a mesma coisa aqui, ó. 6 dividido por 3 vai dar 6 dividido por 2 vai dar 3. Tá certo? Então, aqui, ó. 6 dividido por 3 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Esses resultados, eu tenho que fazer alguma coisa com eles, não é verdade? Então, o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Normalmente eu coloco em destaque para os alunos não esquecerem. Eu pego esse 2 aqui e esse 3 aqui. E o que eu faço? Eu multiplico por este número aqui, ó. Então, tá. O que eu fiz? Eu fui lá e calculei. 6 dividido por 3 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Multipliquei. Vim aqui, ó. E multipliquei. Vim aqui e multipliquei. Quando eu fiz isso, eu obtive o quê? 2 vezes 2, 4. Tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Somei 16 sobre 6. Tá certo? Aí, o que eu falo para eles? Eu falo, você olha, se você tem uma fração em que o numerador é par e o denominador é par, eles são múltiplos. Se eles são múltiplos, tá? É isso que eu sempre passo para vocês.
que vocês não estão trabalhando uma propriedade, vocês estão trabalhando várias. Se você chegou até aqui, é porque você já trabalhou várias propriedades. Não tem como você dizer que não sabe nada, tá? Aí, aqui vai ficar assim, ó. Aí eu vou simplificar. Como que simplifica? Eu divido o número de cima e o número de baixo por um mesmo valor. Se é par, eu escolho o 2. Ah, professora, eu poderia escolher o 4? Sim. Só que o 4 eu teria que dividir 16 e dividir 6. E no caso não dá. Ah, professora, e 3? Eu divido 6, mas eu não divido 16. Então, eu vou por 2 aqui também, que vai dar 8 sobre 3. Ah, sim, professora, lembrei. E aí, o que aconteceu quando eu cheguei ali no 8 sobre 3? Estou trabalhando mais uma propriedade, que é o quê? Irredutível. 8 sobre 3 é uma fração irredutível, ou seja, eu não tenho mais o que fazer, tá? Ou seja, eu não tenho mais como simplificar. Por quê? O número de cima é par, o número de baixo é ímpar, não são múltiplos e eu não tenho mais o que fazer, tá certo? Depois que eu fiz isso, eu entendi que o MMC nada mais era do que transformar quem? Os numeradores, os denominadores em denominadores iguais. Eu preciso, para isso, eu preciso saber calcular números primos, tá? Então, aí você começa a ver as propriedades que você aprendeu até chegar aqui, tá? Você teve que aprender multiplicação, tá? Você teve que aprender a calcular frações. Tá? Então, vamos lá, fração. Fração nada mais é do que uma divisão, ok? Em alguns casos, você tem que calcular potência, tá? Se você consegue entender, tá? Que quando eu tenho uma fração, tá? Vamos lá. Aí eu vou colocar para você aqui, ó. Normalmente, quando eu termino de explicar sobre um conteúdo, eu coloco a definição, tá? Então, qual é a definição dessa aula? Então, vamos lá. A definição dessa aula é que, vamos lá, para calcular, tá, o MMC, eu preciso, do que eu preciso, gente? Calcular, transformar, tá, o quê? O denominador das frações em denominadores iguais. Para isso, eu posso calcular multiplicando se forem primos ou fatorando. Tá certo? Então, professora, mas você só falou aqui sobre o quê? Sobre a multiplicação. Porque você só falou no caso deles serem primos. Aí eu falo para você, e se eles tiverem, tá? E se eles tiverem o... Só um minuto. Vamos lá. E se eles tiverem, vamos lá, o denominador diferente? Professor, e agora? Então, vamos fazer um com denominador diferente? A definição vai continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um cálculo, tá? O que aconteceu? Onde nós temos denominadores
diferentes. Até aqui nós viemos com os denominadores iguais. Então, agora nós vamos fazer com um denominador diferente. Tá certo? Denominadores diferentes e não primos. E não primos. E agora, professora, como que a gente resolve isso? Aí eu vou lá, deixa eu pegar aqui, desculpa. Aí nós vamos lá e vamos calcular assim, tá? Ele deu aqui, vamos lá. 2/5, tá? Mais 2/6. 6 não é primo, porque o único par primo é o 2. 5 é primo, mas o 6 não é. Então, eu não posso multiplicar. Eu vou ter que fatorar. Como que fatora mesmo, professora? Eu não lembro. Aí, você vai lá e coloca assim, ó. 5, ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula eu coloco? Porque muitos alunos, quando você coloca vírgula, acham que é um 5,6. Tá? Então, eu coloco ponto e vírgula para eles entenderem que não é. E aí, eu começo pelo menor número primo. Quem é o menor número primo e é par? O 2. Então, aqui vai dar 3. O 5 não dá, eu deixo o 5 aqui. Tá? Nem mexo com ele, só deixo. Aí, eu vou pelo segundo menor número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Isso, 5. 5 também não dá para dividir por 3. Assim como ele não dá para dividir por 2. Agora só me resta o 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui deu 1. Como que eu calculo esse MMC? Eu vou lá, ó. MMC, tá? É igual a 2 vezes 3 vezes 5. Que é esse resultado que eu encontrei aqui, tá? Então, vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, quem é o MMC de 5 e 6? Nada mais, nada menos do que o 30. Nossa, professora, mas não é grande? É. Mas como que a gente vai calcular agora? A gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu vou pegar 5. Vamos lá. Aqui e aqui. 5, eu vou pegar o 30 e vou dividir por 5. Vou pegar o 30 e vou dividir por 6. Ok? Aí vai ficar assim, ó. 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? O meu resultado é 6. Eu pego o 6 que deu e multiplico pelo numerador da fração, da primeira fração. Quem é o numerador da primeira fração? O 2. Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12. 30 dividido por 6 dá 5. Multiplico pelo numerador da segunda fração, tá? Então, 5 vezes 2, 10. Então, como que ficou aqui? Ficou assim, 12 sobre 30 mais 10 sobre 30. Tá ok? Tudo bem? Depois que eu fiz isso daqui, eu resolvo. Vai dar 22 sobre 30. Dá para simplificar? Dá por 2. Então, vamos lá? Aqui vai dar 11 e aqui vai dar 15. Eu cheguei numa fração irredutível? Cheguei. Ou seja, eu não posso dividir por 11, não posso dividir por 15, nem por 5, nem por 3. Então, essa fração é uma fração irredutível. Daqui, a única coisa que eu posso fazer é o que ela representa, uma divisão. Dividir 11 por 15, que vai dar um número quebrado. Tá ok? Tudo bem? Então, aqui a gente calculou o MMC através da fatoração, que é o que eu falei para vocês aqui, ó. Se for fatorando. Tá ok? Tudo bem até aqui? Então tá. Depois que eu calculei o MMC fatorando, eu vou calcular o MC através dos múltiplos. Ah, professora, como assim? Então, eu vou deixar até essa mesma continha aqui para a gente usar. Então, vamos lá. Agora que você já sabe
calcular pela fatoração, que você já sabe, calcular, né? Se tiver o denominador igual, se tiver o denominador primo, e se tiver o denominador diferente, agora você vai calcular assim, ó. Vamos pegar os múltiplos de 5. Como que a gente calcula múltiplo? Eu pego o conjunto dos números naturais, detalhe, aqui tem um asterisco no meu x. Significa que meu conjunto dos números naturais não virá acompanhado do zero, ok? Então, vamos lá. Vou começar do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reticências, infinito. Porque esse é o conjunto dos números naturais. Ele não tem o zero porque ele está acompanhado aqui do asterisco. Aí eu vou calcular os múltiplos de 5. Ok? Começar pelo menor. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Pura tabuada. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. Vamos lá? Então, vamos lá. Agora, os múltiplos de 6. A mesma coisa. Vou pegar e vou multiplicar. 6 vezes 1, 6. Vezes 2, 12. Vezes 3, 18. Vezes 4, 24. Vezes 5, 30. Vezes 6, 36. Então, vamos lá. Então, professora, você fez o quê? Eu calculei o MMC, tá? Utilizando do quê? Qual é aqui o método que eu estou usando? Tá? Através dos múltiplos, tá ok? Eu vou escrever aqui para vocês, tudo bonitinho. Então, vamos lá. 5 e 6 são iguais? Não. 10 e 12? Eu tenho 15 aqui? Não. Eu tenho 20? Não. Eu tenho 25? Se eu procurar tudo, não tem. Mas eu tenho 30 aqui, tá? E eu tenho 30 aqui. Eu posso dizer para você que eles são comuns? Tenho tanto nos múltiplos de 5 como nos múltiplos de 6? Posso dizer e afirmar isso? Então, se eu for calcular o MMC através dos múltiplos, eu vou encontrar 30. Quando eu calculei fatorando, não foi 30 que eu encontrei? Não foi? Então, olha só. Então, calcular, tá? O MMC através dos múltiplos, eu estarei trabalhando tabuada, tá? Como que eu sei que esse é o mínimo? Porque é muito interessante. Se eu continuar, eu vou encontrar mais números em comum, tá? Eu vou encontrar, mas eu quero um mínimo. Abaixo de 30. Tem mais algum número que seja em comum entre os dois? Não. Então, esse é o mínimo, esse é o menor, tá? O que vier de agora em diante é maior. E eu estou procurando o menor número comum. Então, 30 é o menor número comum. Então, eu posso afirmar com certeza, tá? Que 30 é o MMC de quem? De 5 e de 6. Tá certo? E é assim que a gente calcula o mínimo múltiplo comum, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos gravar e fazer e calcular o quê? Máximo divisor comum, tá bom? Porque aqui eu quero que vocês entendam que para nós que estamos ensinando, é muito satisfatório quando a gente pega ali e traz formas diferentes para você conseguir resolver. Por quê? Porque você muitas vezes não consegue de um jeito, mas consegue de outro. E essa é a ideia, que a gente consiga atingir você.
consiga fazer com que você entenda e que agora, no 7º ano ou no 9º ano, você aprenda para quando chegar lá no 3º, alguém falar assim, ó, aqui você vai usar o MMC, e você fala, eu lembro, tá? E às vezes só de fazer um sinal lá que tem que fatorar, você já lembrar. Porque são propriedades da matemática que você vai estar arquivando lá no seu HD. Entendeu? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. 6/3 mais 5/2, tá? São múltiplos e são primos. A gente lembra disso. Então, aqui, ó, vai dar 6 mais 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 6, 12. Então, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar 25/6. Então, aqui. Para calcular o MMC, eu posso usar os múltiplos. Ok? E aí, depois que eu posso usar os múltiplos, eu divido meu MMC pelo denominador das frações e multiplico pelo numerador. Tanto na adição como na subtração, frações com denominadores diferentes. É isso que eu faço. É isso que vocês precisam fazer, tá? E aí depois, o que a gente faz? Exercício de fixação, tá? Então tem uma atividade para vocês, vai ficar no Classroom, vão ficar algumas impressas na escola, para quem não tem condições de imprimir, não é obrigado a imprimir, você pode pegar na escola, tá? E aí é isso que a gente vai trabalhar. Como nas atividades a gente tem tanto o MMC como o MDC, vou gravar uma aula também sobre MDC para vocês, ok? Espero que tenham gostado, espero que entendam, que consigam fazer. E se mesmo assim permanecer dúvida, pode me procurar, tá? Pode mandar mensagem, pode deixar mensagem, que a gente vai resolver e sanar qualquer uma das dúvidas que vocês tenham sobre o nosso assunto, tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.